Definição. Definição. O comprimento de G de F de AB, ou seja, o comprimento do segmento do gráfico, tá? O comprimento do segmento do gráfico de F, desde A até B, é o número real denotado por LF desde A até B e dado por. Então, quem é o comprimento do gráfico de F de A até B? É, por definição, o limite com a norma de P tendendo a zero do comprimento da poligonal. Ou seja, isto é o limite com a norma de P tendendo a zero, que é o comprimento da poligonal, quem é? Ó, essa soma de rima. Que é a soma de rima de uma função contínua. Portanto, isso existe e é o que nós definimos, que é o que nós chamamos de integral definida da função g em AB. Mas quem é G? O quadrado da derivada da F. Então tá aí a fórmula, tá aí definido e a fórmula para você calcular o comprimento de um pedaço do gráfico, do segmento de gráfico de uma função de classe C1 no intervalo que define esse segmento. Tá? Função de classe C1 quer dizer função que é contínua no intervalo e a derivada, função que é diferenciável no intervalo e a sua derivada contínua nesse intervalo. Então vejamos, vamos aplicar isso a exemplos concretos. Tá aí a justificativa da definição. Agora vamos lá. Calcule o comprimento do segmento do gráfico da função quadrática. Vamos pegar a função quadrática, ó. F de x igual a x2 de 0 a 1, ou entre 0 a 1, tá certo? Desde 0 até 1, tá? Desde 0 até 1. Solução. Então você tem aqui, ó, y, você tem x
E você tem o gráfico dessa, você quer uma parábola, né? F de x igual a x2. Bom, você tem aqui o 1. E eu peço que você calcule o comprimento desse pedacinho aqui, ó. Qual o comprimento desse pedacinho? Comprimento L. Tá? Então, começa. Sendo L o referido comprimento, sendo L o referido comprimento, tem-se L é igual a quê? A integral de quanto a quanto? À luz da fórmula. Integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1 de 1 mais derivada de f em x ao quadrado, integral em x. Ou seja, isso é a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais... Quanto é a derivada da f, hein? 2x. E eu vou deixar assim. 2x ao quadrado, 2x. Agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Com z igual a 2x, tá? Tá? Quem é o dz? Dz igual a quê? 2dx. E assim, tá? E assim você fica com, ó, e assim quem é o L? Quem é o L? Eu posso expressar isso aqui como sendo 1/2 da integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais quadrado vezes 2 integral em x. Aí agora eu estou pronto para fazer essa mudança. Isso é metade da integral de 0 a 1, tá? Da raiz quadrada de 1 mais z2 dz. O que é que está errado aqui? Mudou a variável, muda-se os limites de integração de acordo, né? Quando o x é 0, quanto é o z? 0. E quando o x é 1, quanto é o z? 2. Tá? Então daí. Tá bom? Agora está correto. Então é esse integral. Outra coisa é desnecessário, deixa que você entenda, escrever assim, o comprimento do segmento gráfico. Ó, basta escrever assim. O comprimento de quem? Do gráfico, tá? Do gráfico da função f desde 0 até 1. Tá implícito que é o segmento, tá? Porque o gráfico não tem, é de um ponto ao outro, tá? O gráfico mesmo não tem comprimento, que é infinito, tá? Limite infinito. Então isso aí. Agora você vai ver uma mudança de variável, né? Com o z. Qual é a mudança de variável aqui? Qual é?
Z igual a tangente de θ, lembrando que é para θ no intervalo que? Menos π sobre 2 aberto, π sobre 2 aberto, menos π θ, no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2, tá certo? Tem-se o quê? Quem é o dz? Quem é o dz, hein? Secante ao quadrado de θ, dθ, tá? Quem é a raiz quadrada de 1 mais E2? Quem é? É a secante de θ. E assim, daí o seu comprimento L vai... E daí, vamos resolver só a integral indefinida, depois de volta, tá? Quem é a integral indefinida, a raiz quadrada de 1 mais E2, dz. Vamos resolver aqui, para não poluir demais a conta. Quem é isso aqui? Isso aqui fica a integral de quem, hein? 1 mais E2, secante de θ. dz, secante ao quadrado de θ, dθ. Então fica o quê? Secante ao cubo de θ, integral em θ. Mas isso é igual a quê? Metade da secante de θ vezes a tangente de θ, mais metade do logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ, mais uma constante, que é igual a quê? Que é igual a metade, já está aí, né? Quem é a secante de θ? A tangente de θ é z, a secante de θ é raiz de 1 mais z2. Então fica metade de z vezes raiz quadrada de 1 mais z2, tá certo? Mais metade do logaritmo natural de quem? Do módulo de raiz de 1 mais z2 mais z. Só que 1 mais z2 mais z é positivo para todo z real. Então fica só isso aqui. Tá? Entendido aí? Não é positivo, mais do que zero. Para todo z real. Então, dá isso aí. Portanto, agora voltemos, né, ao que eu quero resolver. Quem é o comprimento L? O comprimento L é igual a quê? Portanto, quem é L? Quem é? É metade da integral definida. Então fica o quê? Quem é uma primitiva dessa função? Vamos lá, fica 1/4, né? Fica 1/4. Entende por que é 1/4, né? Porque, ó, meio da integral. Então, a integral dá 1/4 de z vezes raiz quadrada de 1 mais z2, tá certo? Mais 1/4 do logaritmo natural de quem? De z mais raiz quadrada de 1 mais z2, tanto pode ser assim, né? E isso tudo variando de quanto, hein? De 0 a 2, tá? De 0 a 2. Então isso dá quanto? Dá... No 0 dá 0, tá? No 0 dá 0, que vai ficar logaritmo natural de 1, que dá 0, que dá 0. Então basta calcular no 2, então fica o quê? 1/4 de 2, então fica metade, né? Da raiz quadrada de 5, né? 1 mais z2, z igual a 2 de 5, mais 1/4 do logaritmo natural de quê? De 2 mais
raiz quadrada de 5. Isso tudo unidades de comprimento. Tá aí, solução. E, ó, veja, simplesinho, não um pedaço simples, né? Esse pedacinho aqui, olha o tamanho, olha a expressão que dá o comprimento da parábola. Envolve o que? O logaritmo natural. Certo? Tá? Dá um pouco. Coloca assim para enfatizar que é desnecessário, né? É do gráfico, né? Da função, vamos lá, f de x igual, olha aqui, f de x igual a x à quinta sobre 10 mais 1 sobre x3, mais 1 sobre 6x3, perdão. Tá? 1 sobre x3 de 0 de 1 a 2. Tá? Comprimento do gráfico. Eu não preciso, veja bem, eu não preciso esboçar o gráfico da função. Eu preciso somente saber que ela é uma função de classe C1 no intervalo considerado. E é evidente que é. Porque essa função é uma função de classe C infinito. Ela tem derivadas, tem todas as derivadas em todos os pontos do seu domínio. E o domínio é o R asterisco, que contém um intervalo fechado de extremos 1 e 2. Portanto, a função f considerada aqui é de classe C1 no intervalo onde eu vou integrar para achar o comprimento. No intervalo que define o segmento de gráfico. Então, solução. Como eu preciso da derivada para colocar na fórmula, certo? Vamos logo calcular a derivada. Então, tem-se o quê? Quem é a derivada da f em x, hein? x4 sobre 2. Tá certo? Tá? Derivada de x5 sobre 10, que é 5x4 sobre 10, que é como você diz, x4 sobre 2. Mais 1 sobre... Menos. A derivada de x elevado a menos 3. Menos 3 vezes x elevado a menos 2. Menos 3 sobre x2, que dá quanto? Menos... O que? Quanto, hein? Desculpe. Derivada de x elevado a menos 3. Menos 3x elevado a menos 4. Tá? Então dá menos 3 sobre x4 vezes 1/6 dá menos 1 sobre 2 x4, certo? Qualquer que seja o x diferente de 0. Daí, tá, sendo L o referido comprimento,
o referido